Olá, eu sou Roberto Sadowski aqui com mais um Oi Sumido o Osmar. Osmar? Cadê a Liv? Oi. O que você tá fazendo aí? Cara, eu sei que esse programa é o xodó da Liv, mas eu sempre dou um jeito de aparecer de alguma maneira no UOL. E eu sou muito fã de Armação Ilimitada, então eu resolvi. Eu apareci. Já tô aqui. Sua imagem tá meio saturada no UOL a essa altura. Você tá em todo lugar, todo programa, eu só vejo esse seu DJ set aí. Eu sou tipo a Kátia Fonseca na Band, eu fico o tempo inteiro no ar no UOL. Mas eu não ia perder essa oportunidade de falar com os caras da Armação Ilimitada. Não ia. É bom, faz sentido porque, né, você provavelmente é tão velho quanto eu, então você é cria dos anos 80 também. Bom, mas é isso, e eu já queria combinar com você como é que a gente vai fazer essa abertura. A gente pode fazer o grito de guerra deles, do Juba e Lula? Não, isso a gente não vai fazer. Quebra não. essa, Sadowski. Não. Peraí. Não, a gente tem que fazer. O chefe acabou de ligar, falou que tem que fazer. Tá bom, beleza. Vambora? Que Bora? Todo mundo vai... né? Você quer fazer contagem regressiva, é isso? Então vamos lá, então. 3, 2, 1... Juba e Lula! Ho! Então, sem mais delongas, para começar nosso papo ilimitado aqui, vamos conversar com Cadu Moliterno e André Di Biasi. Por favor, meus amigos. Olá. O André tá... Eu tô vendo as plantas do André e tô vendo o Cadu com a camisa das plantas, assim. Então é um bom equilíbrio. Alô? Oi. O André entrou aí. Tá na hora? Aê. Alô, André. Como é que vocês estão? Oi, tudo bom? Nós estamos bem de saúde, que é o mais importante, se precavendo. Opa. Eu brigo com o Cadu todo dia que ele não pode sair de casa, ele briga comigo que eu também não posso sair de casa e a gente fica em casa. Então essa parceria de Juba e Lula continua aí nos dois. Não, o Lula sempre mandou em mim, não tem jeito. O Lula fica em casa, eu fico em casa. Mas não vou sair mesmo. Eu não saio por nada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já se conheciam antes de começar a gravar o programa, né? Mas quando vocês pensaram em trabalhar juntos, vocês imaginavam que seria alguma coisa tipo Armação Ilimitada? Olha, o Cadu, a gente sempre se encontrava dentro d'água, lá fora, no oceano, né? E aí eu falava, como é que tá? Aí a gente foi cada vez se aproximando mais assim, mas falava pouco. Aí teve um dia que o Cadu puxou um papo comigo falando assim, a gente tem que fazer alguma coisa junto, né? Porque a gente gosta das mesmas coisas. Não, na verdade, quando você fez O Menino do Rio, e eu te encontrei dentro d'água, eu falei, que filme barato, foi você que fez esse filme, né? Ele falou, foi. Mó barato esse filme. Aí eu falei, a gente tem muita afinidade, quer dizer, gosta de surf, etc. Vamos levar um papo para ver se a gente faz um trabalho juntos. E ele falou, vamos. Aí ele pegava uma onda para a esquerda, eu pegava uma para a direita, e aí um ia para um lado, outro para o outro. Aí depois encontramos de novo, e aí, vamos fazer o negócio? Vamos. Eu pegava uma onda, eu pegava outra. Aí uma hora a gente se encontrou na areia. Sentou na areia e começamos a levar esse papo. Vamos propor um programa lá para a TV Globo, 2 garotões que são pau para toda obra, barras em geral, faz qualquer coisa. Desde traduzir um discurso de presidente até consertar um ferro de passar. Ele falou, vamos sim, você conhece? Eu falei, não, falo lá com o Daniel Filho e tal. E aí a gente levou a ideia para a TV Globo. E é engraçado, a gente podia perguntar, mas como é que vocês chegaram no formato, como é que vocês pensaram nisso? Mas ali pela época era uma coisa muito de descobrir, de experimentar, inventar. Como é que vocês foram testando essas novidades aí até chegar num ambiente ali que vocês conseguiam navegar bem? Quando o Cadu surgiu, que a gente se encontrava dentro d'água, a gente conversou muito. Eu e o Cadu, a gente conversava assim, tipo 6, 8 horas por dia antes do projeto nascer. O que acontece é que eu gostava muito dos personagens do Butch Cassidy e do Sundance Kid, sabe? Que é do Paul Newman e o Robert Redford, aquele filme. Sim. E eles faziam uma dupla, né? Que é Assaltantes de Banco. E a gente resolveu misturar, né, esse universo da Zona Sul, esse esporte que a gente praticava, com esses 2 caras que eram antagônicos, um completamente diferente do outro, né? O Cadu é mais contido, eu sou mais expansivo, mais comunicativo,
Mas os dois muito engraçados, né? O Cadu, então, é muito engraçado. Quando ele começa a se divertir, ele se diverte mesmo. E aí aí criou-se uma química, né? A partir daí, a gente começou a investir num texto. Convidamos o Antônio Calmon para fazer o texto, que era o mesmo que tinha feito o Menino do Rio, só que não andou para frente. Aí, quando o Cadu estava emendando uma novela atrás da outra, o Boni chamou ele para convencer a ele fazer a próxima novela das 9, das 8 na época. Aí eu falei, Cadu, é agora, vamos lá vender nosso peixe. Aí o Cadu falou, pô, mas ele vai reclamar que você não tá, que você apareceu lá assim de supetão. Eu falei, bom, a gente dá um jeito, né? Não deu outro. Ele abriu a porta e falou, o que você está fazendo aqui, André? Você não foi convidado para essa reunião. Eu falei, Boni, é o seguinte, é porque nós temos uma historinha para contar de um projeto jovem, que você queria ver mais jovens na telinha e tal. Aí ele, tá bom, entra aí. Em meia hora, ele falou assim, Cadu, você vai fazer a novela? Eu queria fazer uma dupla com o André. Aí, o que vocês têm em mente? Aí a gente falou assim, 15 minutos, ele falou, gostei, vamos fazer. Como era a TV Globo naquela época. Não tinha um comitê para as ideias, né? Um pouquinho mais fácil, né? Um pouco menos burocrático. Boni, muito rápido, ele pegou o telefone e falou, Daniel, Cadu e André estão descendo aí? Escuta eles que a ideia é boa, hein? Gostei, vamos fazer. Desligou o telefone e falou, e a novela você vai fazer? Aí o Cadu, mas aqui o André... Ele falou, não tem problema. O Cadu falou, não, porque eu queria ir para Bali, para o Havaí antes de agora, pegar férias e tal. Ele falou, a gente filma a novela no Havaí, em Bali, e o André também faz a novela, vai para Bali, vai para o Havaí também. Eu olhei para o Cadu, falei, isso é real. Ele falou, vocês vão para Bali, vão para o Havaí e vão fazer a novela, e depois a dupla já vai trabalhando junto na novela. Tá bom. Ele, agora, obrigado, um abraço para vocês, tchau. Hein? Levantamos, fomos embora. Foi assim. É verdade. É exatamente isso. Descemos na sala do Daniel Filho. Aí o Daniel falou assim, bom, vamos montar a equipe. E assim foi. Não, o Calmon tinha feito O Menino do Rio e adorava cinema e não queria fazer televisão. Aí a gente teve que convencer o Calmon a entrar na equipe do Armação. Aí o Daniel chamou o Euclides Marinho, Patrícia Travasso, o Nelson Mota, e fizemos uma reunião, chamou o Guel, e aí sentamos em volta de uma mesa e começamos a debater essas cabeças, na época, com a liberdade que se tinha, né, de colocar as ideias, e daí nasceu o Armação. E o nome Armação veio do Daniel, na verdade, porque depois de uma reunião de 2 horas, o Daniel foi ao banheiro, quando voltou, falou, saquei, esse programa é uma armação, porque esses dois querem pegar onda no Havaí, eles não querem saber de gravar, eles querem pegar onda no Havaí. Então, é uma armação ilimitada. Eu falei, bateu o martelo e a partir dali nasceu o nome Armação Ilimitada. Eu tenho um pouco mais de idade do que o Osmar, então eu sou da geração que acompanhou o Armação Ilimitada desde que começou na TV. Eu lembro que era um acontecimento, assim, a linguagem, o visual, os personagens todos. E se a gente olhar um pouco com essa visão, esse distanciamento de algumas décadas aí, parece que todo o Brasil encaretou, né? Porque eram 2 caras que namoravam a mesma menina e adotavam um menino que era órfão e tinha uma coisa narrada pela rádio. Aí eu falava, cara, o que aconteceu que nesse tempo todo a gente ficou um pouco mais careta? O que vocês sentiam na época? E olhando para trás, como a gente está aqui hoje, o que vocês acham que melhorou, que piorou, o que ficou mais legal? Seria possível criar um programa com uma Armação Ilimitada hoje? Eu acho que essa relação essa homenagem a Truar, que tem Zelda, Juba e Lula, hoje seria até mais contestado, né? Naquela foi tão natural, foi tão normal aquilo. Acho que a inocência da gente, né? A forma como a gente
tratava desse assunto sem pesar, né, esse contexto, fluiu de uma forma tão natural que todo mundo aceitou de uma forma muito boa. Você falou bem, caretou. O preconceito hoje é muito maior do que naquela época. Nós tínhamos uma liberdade de criação muito grande, sem censura nenhuma. E pela união dessas cabeças, você já vê que tipo de criatividade que essa galera teve. E hoje em dia, não. Hoje seria difícil aceitar um triângulo amoroso, enfim. Mas era uma coisa, como o André falou, de inocente. Era natural, era adotar um moleque, um triângulo, que foi meio baseado no Jules Jean, aquele filme francês, enfim. Mas eu acho que houve uma regressão mesmo. Hoje em dia tem muito mais preconceito, né? Vocês falam muito dessa naturalidade do processo de ir testando, de experimentando, tendo essas aberturas assim. Teve algum momento que resvalou em alguma coisa, que falaram, não, peraí, agora vocês estão exagerando, vamos pegar leve, ou sempre foi nessa vibe, assim? Olha, uma vez a gente estava gravando em São Conrado, eu, Guel, Cadu, naquela área do voo livre, começou a chegar carro preto, e de repente vem 2 helicópteros gigantes, parecia uma nave extraterrestre, posou o Sarney com a comitiva inteira dele. É mesmo. Todos os bichos estavam ali na área do voo livre. E eu de calção, Guel de sandália havaiana, a gente todo praiano ali, com a câmera na mão, vendo como é que a gente ia resolver a situação. Aí saiu o Sarney, saiu todo mundo, aquelas motos, não sei o quê, segurança da presidência. De repente, o presidente vem andando na nossa direção, exatamente contra o caminho que ele ia andar para um lado, ele veio para cima da gente. Atrás da gente só tinha aquele precipício e lá embaixo era a praia. Falei, cadê? Eu acho que ele vem para cá. Ele está vindo para cá. E ele foi vindo para cima da gente, né, Sarney. Ele vem vindo, aí eu olhei para o Guel e falei, Guel, o Sarney está vindo aí. O Zé fez assim, ih. Aí ele chegou, cumprimentou, assim, Cadu, parabéns. Aí que o Guel Arraes, pô, parabéns, conheço muito seu pai, parabéns, de viagem. O último episódio do ano, o Guel me chamou na edição e falou assim, tive uma ideia ótima, sabe aquela cena do Sarney? Eu vou botar um balãozinho escrito assim, que papelão, hein, seu presidente? E aí parece que aí deram um freio na gente, né? Não, aí é demais. A MTV estava saindo fora, né? No Brasil ainda não tinha começado, tinha alguns anos ainda para entrar a MTV, e a Armação meio que pegou esse espaço de ser diferente, ser para jovens, ser uma experimentação. Eu conversei com o Guel alguns anos atrás, e ele me falou assim, a gente pensava no roteiro da Armação, mas a gente pensava também muito mais na forma, no estilo, porque a gente entendia que tinha que experimentar, né, e fazer coisas diferentes. Vocês lembram o momento que a Armação de fato virou um grande sucesso, que foi tipo além do que vocês esperavam? Pegou primeiro nas crianças, né? O programa era tratado como um programa dos meninos, né? Lá dentro, internamente na Globo. Mas a meninada enlouqueceu. E as pessoas bem mais velhas também se divertiam muito. Então ficou um hiato assim, né, entre o público adulto, não conheceu, mas começou a chamar atenção, né? Pô, tu viu aquele programa e tal? Isso, o programa era mensal, aí demorou mais ou menos assim uns 7 episódios. Aí começavam no dia da estreia, na sexta-feira, às 9h30 da noite, eu estava em São Conrado, ali na praia, na casa dos meus pais. A gente assistiu com o Daniel Filho, o pessoal junto. No dia seguinte eu acordei, peguei a prancha e desci, era um sábado, a praia estava cheia, eu desci com a prancha assim, sabe? Quando eu desci, algumas pessoas na praia começaram a levantar e aplaudir, assim, pessoas que eu nunca vi na vida. Falei, ué, coisa estranha. Aí, cara, que programa, vi ontem, nossa, Armação Limitada, barato. Aí a praia aplaudiu,
no primeiro episódio. Aí essas coisas são muito sintomáticas, né? O engraçado é que pegou nas crianças primeiro, e as crianças não queriam ir para a cama, não queriam fazer o dever, e aí os pais começaram a enlouquecer. Falaram, mas por quê, cara? Aí passaram a assistir o programa, e o programa foi esse grande sucesso, que até hoje eu sou chamado de Juba e o André de Lula. Na verdade, a maior frase que eu escuto é: você era o Juba ou era o Lula? Porque os dois eram um espírito só, né? E esse espírito fica para sempre, né? Como é até hoje. Sandy Júnior é Juba e Lula, é uma coisa só, não tem separado, né? É verdade. E vocês falam desse lance que pegou com as crianças ali, com o público adolescente. A continuidade ali em 89 também teve o Juba e Lula separados, né? Como é que foi esse projeto e como é que foi essa transição para vocês? Olha, a gente, na verdade, sofreu muito. Vale a pena ressaltar que a gente batalhou muito por esse projeto. A gente deu a alma, o sangue. A gente brigava por lente, grande angular, com novelas. A gente teve que montar uma equipe de dublês para poder atender a nossa demanda, né? Chegamos a trazer um italiano, que era o dublê do Trinity. Era uma família de dublês italiana que tinha feito todos aqueles filmes de western. Então a gente teve que trazer esse italiano para o Brasil. Foi muito difícil de conseguir. O salário dele era alto. Não queriam que a gente trouxesse. A gente resolveu que eles deveriam atender também a outros produtos da casa, as novelas. A gente teve muita dificuldade em horas de edição também, porque a gente gastava muitas horas de edição. Então, esse esforço todo foi muito compensado quando a gente conseguiu ganhar esse prêmio na Espanha, esse prêmio Ondas, né? Já a partir do segundo ano de exibição, a gente já não conseguia mais andar na rua. Incrível. E aí o Zico uma vez falou, o Zico, jogador de futebol, falou: o Cadu e o André, sabe qual é o segredo? É não parar de andar. Não para, que senão aglomera. Vai andando, vai andando. O Zico fez uma participação lá no programa. Então, foi assim uma explosão tão estonteante na minha vida pessoal, imagino que na de todos nós, uma mudança de comportamento da sua vida pessoal para uma vida pública, né? Foi uma coisa que assustou. A mim, eu fiquei realmente assustado. É verdade, porque todos os atores da casa e atrizes queriam participar do programa, queriam ter uma participação. Muita gente passou pelo programa, e vários diretores também, até o Jorginho Fernando, que já faleceu, também dirigiu, tivemos vários diretores, e todo mundo queria fazer o programa, queria estar junto com a gente. Isso nos deixou... Eu me quebrei todo, na verdade, antes de criar essa equipe de dublê, fui atropelado em cena, e a partir do momento que a Globo sentiu, o Daniel viu, poxa, se eles continuarem assim, um dos dois vai morrer, é melhor a gente atender essa solicitação de criar uma equipe de dublê. A gente estava sempre gravando, e quando terminava de gravar, a gente se reunia, eu e o André, indo para casa de carro, discutindo que tipo de ação, de cenas de ação que nós poderíamos estar sugerindo aos autores, né? E eu lembro que eu tive uma ideia, porque eu vi um filme do James Bond, que uma lancha ia explodir, vinha um helicóptero, o James Bond se agarrava, saía voando, e a lancha, bum! Eu falei, André, vamos propor isso. O André falou, pô, tá maluco? Os caras não vão fazer explodir uma lancha. Eu falei, não, mas vamos propor. De repente, bicho, passou uns 15, 20 dias, estava eu e ele na lancha e o helicóptero vindo. Quer dizer, acontecia o que a gente imaginava que pudesse acontecer. Não tinha limite à imaginação. Está liberada a imaginação, já falava a Nara Gil. E era exatamente isso que acontecia no programa. Você imagina hoje, se isso acontece, está liberada a imaginação, do jeito que as pessoas são reprimidas, ia ser um estouro espetacular, acredito. Né? Cadu, você falou da Nara Gil,
como é que foi que vocês chegaram na Andréa Beltrão para ser a Zelda e na Catarina Vidala? Como é que foi esse processo de começar a escolher o elenco que ia ser companheiro de vocês na série? E o Milani também, né? E o Francisco chefe. Milani, claro. E o Jonas, né? Eu, na verdade, eu não lembro como é que foi, não. mas o É o André... seguinte, a gente fez um filme, eu fiz um filme com o Sérgio Malandro, que chamava-se Garota Dourada. Garota Dourada, sim. E a gente fez esse filme, que era a continuação do Menino do Rio, né? E aí apareceu a Andréa Beltrão fazendo par com ele, que ela era do pessoal do Damião ali, do Tablado, né? Do Teatro Tablado. O Damião era o diretor. E o Damião contribuiu muito na parte de escalação de elenco também. E aí apareceu o André. Aí eu falei, cara, vocês têm que ver a André e o Sérgio Malandro, é a melhor coisa do filme. Não tem. Você vê o filme, a melhor coisa do filme é o Sérgio Malandro e a André. E aí a André fez o papel, o Guel se encantou com ela. A André é muito, muito explosiva, ela sobe em cima da mesa, ela fala, ela é muito. Tem uma energia muito forte, a Andréa, né? A Andréa Beltrão. Muito forte. E aí o Guel se encantou com ela e aí surgiu a Andréa. A Catarina, eu não me lembro, o Jonas foi porque o Jonas Torres, que era o bacana, ele fez um sucesso com o Mário Gomes numa novela que foi escandaloso. Eles roubaram a novela. E o Jonas tinha uma carinha que todo mundo queria abraçar, sabe? Aquela carinha de garoto, parece adulto, responsável, e com um sorriso cativante. Então, foi se criando essa família. O grande barato dessa história mesmo, que eu acho que, apesar dos efeitos especiais e da linguagem, a coisa mais forte desse programa, do Armação Limitada, era a questão da família. Eles eram uma família cativante, uma família totalmente diferente de todas as famílias que o público conhecia. E o público se apaixonou por essa família. Depois, sim, a linguagem, os efeitos, as músicas. Eu acho que esse é o grande fator assim, de sucesso da série. É curioso que você falou esse lance de vocês terem essa aparência de família na série, mas ao nosso ver, assim, o relacionamento de vocês, tanto desde você falando da criação da série em alto mar ali, surfando e conversando sobre isso, também transparece que o relacionamento dos bastidores também era assim. Era tranquila a convivência? Vocês lembram de episódios que vocês se divertiam? A aparência que o que aparenta pra gente se divertiam a beça fazendo a série. Muita diversão, porque foi aventura e alto risco durante, vamos dizer, 4 ou 5 anos, isso. Vivendo vários momentos diferentes no faroeste, no Egito, no mar, com índios, enfim. Cada semana era uma história e uma aventura diferente. Então, e a linguagem, na questão da edição, por exemplo, às vezes a gente gravava 8 horas e ia para o ar 20 segundos. Aí eu falava, André, bicho, não cortaram. Ele falava, não, mas é isso mesmo, é assim mesmo. E o João Paulo de Carvalho, que era o editor, ele metia um som atrás e ele cortava na virada do bumbo. Ele não quer saber se gravou 12 horas, 15 horas, ele vai... Isso deu uma qualidade, uma dinâmica que impressionou todo mundo. É por isso que ganhamos o prêmio na Rondas, mais a linguagem, mais, enfim, essa energia que tinha por trás, né? E a gente falou, bom, então vamos lá. Eu lutava com índios durante 8 horas, torcia joelho, escambau, quando eu ia ver no ar, era 10, 15 segundos de já foi. A gente via aqueles filmes de Missão Impossível, aqueles filmes maravilhosos que Hollywood faz, né? E Indiana Jones, né? Indiana Jones, a gente era doido no Indiana Jones. E assim, um dia a gente estava assim, a gente tinha que ir para os Estados Unidos, cara. A gente ficava, sabe, viajando assim. E hoje eu fico muito orgulhoso vendo atores nossos lá nos Estados Unidos. Não, até o Magnum, né? Nós fizemos
o Tom Selleck, né? Que acabou o Guaraci Valente fazendo o Tom Selleck. Logo que foi um episódio... Logo eu, pô! Muito legal. Ele era parecido com o Tom Selleck. E a gente foi no Havaí, filmou no helicóptero dele, conhecemos ele e tal. Aí o Tom Selleck, aquele cara com aquele bigodão, né? A gente se divertia muito. A gente, pra você ter uma ideia, a gente não decorava nunca texto, cara. Nunca decorava texto. A gente pegava as páginas, porque era um texto mais fácil de conduzir, né? E a palavra caco era maravilhosa. A gente tinha horas que a gente começava a rir, que eu esquecia a minha fala, aí o Cadu dava a minha fala, aí eu me lembrava a fala dele, dava a fala dele, e a gente começava a rir. E aí, muitas vezes, era uma gargalhada no estúdio inteiro, assim, todo mundo rindo. Era uma equipe maravilhosa, os autores geniais, cada cabeça incrível, a equipe de pós-produção super especial. A gente tem que agradecer ao Daniel Filho também, que foi uma pessoa que botou, ele teve um olhar clínico, né? Tem que agradecer a todo mundo e agradecer ao público também, né, Cadu? Porque, pô, foi uma época maravilhosa. Sem dúvida. Enfim, a gente se divertiu. A gente fez muita armação limitada, né, Cadu? Eu fico imaginando essas reuniões de roteiro que vocês tinham em alto mar, falando, vamos oferecer, vai que cola. Vamos falar pra eles, vamos viajar, vai que cola, vai que rola. E quando rolava, é só alegria, né? Vocês ainda mantêm contato com tipo, Jonas Torres, com o André? Vocês ainda se falam ou tá uma coisa distante agora? Não. O Jonas fala com a gente sempre. Ele mora em Los Angeles, perto de San Diego. Como é o nome? Ventura. Ele mora em Ventura. E ele é americano. O pai dele era campeão mundial de paraquedismo. Ele mora lá. E a gente fala com ele, porque a gente está há muito tempo tentando fazer o nosso longa-metragem, né, da volta. 30 anos depois, esses dois caras se reencontram para viver uma grande e louca aventura. E aí o Jonas faz parte desse cenário, faz parte desse sonho. Na verdade, eu e Cadu, a gente tem um sonho de reunir essa família novamente. Porque a gente se gostava muito. A gente se gostava muito. Não é só eu e Cadu, não. Eu, Cadu, o Jonas, a Andréia, a Catarina Abdala, um amor de pessoa. Muito engraçada. Hoje vai que cola, né? É a dona da pensão do Vai que Cola. Era muito agradável, muito engraçada. Aí tinha o Francisco Milani, gente, como eu me divertia com ele, o chefe da Zéu, do Correio do Crepúsculo, né? Correio do Crepúsculo, sensacional. A Zelda hoje é editora-chefe, ou dona, né, do Correio do Crepúsculo. A Zelda? É? Não, eu acho que a Zelda está em alguma guerra no planeta. Ela é daquela, né, está tentando entrevistar o Putin. Está tentando bater papo com o Kim Jong-un. Entrada na Coreia do Norte. Ela deve estar querendo conversar com Kim Jong-un. Eu acho que ela estaria por aí, viu? Já que a gente entrou nessa, vocês já têm algumas histórias desse longa aí? O que vocês imaginam de cada um? Qual que seria a história principal? Olha, a gente tem duas histórias. Uma com a família toda e a outra é só com o Clube do Bolinha, né? Que é... Com a dupla, só com a dupla. Com a dupla e com o Bacana, né? A gente tem roteiro para tudo que é gosto. Essa pandemia atrapalhou um pouco assim, os nossos planos, né? Então, vocês têm esse contato com a Globo de disponibilizar a marca? Porque como é que funciona? Quem que é o dono do Juba e Lula? São vocês? É a Globo? É um conjunto? Que vocês tinham uma empresa para licenciamento? Como é que funcionava essa burocracia entre vocês e a Globo? Olha, o Boni, essa história da marca, dos direitos de uso da marca, a gente conversou com o Boni e ele queria aumentar o nosso salário. Aí eu e o Cadu viramos para ele e disse: olha, você não precisa aumentar o nosso salário. Não, está tudo bem. Aí ele falou: não acredito. Primeiro, atores do Brasil que chegam aqui na minha sala e que não querem
aumento de salário. Por quê? Eu falei, porque a gente quer a marca. A gente quer ter o direito de usar a marca Jubilula. Ele falou, ok, gostei, vocês pensam lá na frente. E aí ele nos cedeu os direitos de uso da marca Jubilula. Então foi aí que começou tudo. A gente falou de cinema e ouvindo vocês falarem, né, veio citação de... O Cadu mencionou Truffaut, né, do Julie Jean, o André está falando sempre de filme de ação, de Bond, falaram de Trinity, né, de Terence Hill e Bud Spencer e tal. Por que na época, lá atrás, a Armação não deu esse salto para o cinema? Porque o que aconteceu foi o seguinte, acabou exatamente quando entrou o Plano Sarney. Depois que acabou a Armação, a gente fez a série Jubilula, que era diária. Segunda a sexta, com Roberto Talma. E era um programa que envolvia dramaturgia, envolvia programa de auditório e... O que mais, Cadu? Tinha mais uma coisa aí que eu não me lembro. E competição, né? Competição. E competição, competição. Enfim, a gente fez na sessão da tarde. A gente ficava meio incomodado de fazer isso, né? Porque a gente era mais ator. A gente não era apresentador, comediante. A gente gostava mesmo era do set de filmagem. E aí não deu certo isso, não deu certo. Ele ficou uns 6, 8 meses no ar, né, Cadu? Eu acho que foi nas férias, né? Na verdade, a Globo chamou a gente para que esse programa entrasse para competir com a Angélica, que estava com o Ibope alto na manchete, se eu não me engano, e era 5h30 da tarde. Aí eles queriam entrar com Jubilula, que carregavam a Armação nas costas, para competir com a Angélica. E nós tínhamos 5 minutos de aventura dentro do programa. E era o que a gente gostava de fazer, porque aí a gente botava os dublês e tal, a pancadaria, era a única coisa que a gente curtia ali. Mas sentiu que não dava para ter a mesma qualidade que um programa quinzenal, como a gente vinha fazendo. E vocês tentaram negociar? Houve muito uma pressão, assim, do tipo, a gente tem que apostar nesse formato mais de variedades agora? Não, a gente não se sentiu bem nessa nova roupagem, né? Aí, então, o que aconteceu? A gente resolveu sair da TV Globo e fazer produção independente. Então, a gente fechou um contrato com a Manchete, na época, para fazer 32 programas, se eu não me engano, 28. E aí a gente contratou o Luiz Farias, que chegou a dirigir 2 episódios, né? Ricardo Nuremberg. Enfim, a gente gastou muito dinheiro com essa aventura. Foi a aventura mais difícil que a gente já passou, né, Cadu? Porque a gente gastou muito dinheiro. E veio o Plano Collor e tirou o dinheiro de todo mundo. Aí quebrou. Quebramos. Quebrou geral. Aí acabou o Havaí, acabou o baile, acabou... Porque a gente foi parar para gravar em São Paulo. Na verdade, 2 caras do sol, das ondas, do Havaí, não sei o que, foram gravar em São Paulo uma garoa. E eu lembro que eu contracenava com uma sombra no edifício. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Não ia dar certo. No meio da história, o Plano Collor entrou, confiscou a poupança de todo mundo, o nosso grande patrocinador quebrou, e aí eu liguei para o Talma, falei, Talma, tem um papel numa novela aí? Na hora ele pro lado. Na hora eu voltei para a novela. E o André na época, desculpa, ele me falou, nós temos esse tesouro que vai ficar enterrado. Um dia, Cadu, nós ainda vamos desenterrar isso e essa nossa marca, essa nossa história, esse nosso espírito vai voltar. E eu acho que está chegando a hora. Estava chegando no começo da pandemia, já ia acontecer, entrou a pandemia. Então, agora que depois da vacina, eu acho que a gente consegue resgatar esse tesouro. Como que seria Jubilula enfrentando a pandemia? Olha, ia ser assim, todos 2 morrendo de medo de morrer. Eu já tenho uma ideia. Se for para o hospital, não volta mais. Se for para o hospital, não volta.
Então, um ia tomar conta do outro, né? O bacana ia ser a família, né? O bacana ia ser aquele garoto de, olha, tem coisa boa aqui, tem coisa boa aqui. Eu acho que o Juba ia estar na cozinha, cozinhando lá, fazendo os pratos dele, e eu falando que a comida está meio ruim, que está faltando sal. Eu estaria no telefone tentando fechar algum negócio, porque a Armação Limitada, que era uma empresa, está falida, porque não fecha mais negócio com ninguém. Eu acho que é basicamente isso, entende? Ia ser me ocorreu que o cenário dele seria um submarino, né? Porque os caras iam para debaixo d'água e iam ficar só com aquele... E atenção, Armação Limitada, barras em geral embaixo d'água. O que precisar, por aqui, estamos aí. Porque o medo ia ser total, ia poder orientar as pessoas a não se expor, etc. Eu acho que eles continuariam sendo heróis da mesma maneira. No Instagram, quando eu posto alguma coisa do Armação Ilimitada, os comentários são impressionantes, né? São dizendo assim, por que não votam? Ai, que saudade, ai, que tempo, que bom, como era bom essa época. Poxa, por que vocês não fazem um filme? Eu estou esperando. Então, isso está no ar, né? Eu acho que a gente tem que voltar, porque o espírito não morre, o espírito ele permanece sempre. Eu tenho uma frase que é: o espírito não se olha no espelho, né? Porque ele não envelhece. A gente se olha e fala, o cabelo ficou branco, tal, mas o espírito é o mesmo. Eu sinto no André essa mesma energia. E a gente não vai mudar nunca, né? Bom, com essas palavras no ar agora aqui, eu queria agradecer muito ao André, queria agradecer muito ao Cadu, porque porque o Osmar é um infante, né? Mas para mim, né, e a minha geração, a gente foi moldado sempre vendo essas coisas bacanas, e tendo exposto a coisas boas. O bem e o mal era uma coisa muito, muito definida, né? A gente tinha área cinza, mas você sabia o que era certo e o que era errado, né? Então eu vejo esses gibis todos de herói aqui do meu lado, e eu sei que eu cresci com muitos heróis junto comigo. E eu fico muito feliz em dizer que o Juba e o Lula fizeram parte dessa formação também. Então eu queria agradecer pelo papo e por todo esse legado aí que deixaram com a gente. E eu queria pedir para vocês dois fazerem um Juba e Lula Roll, por favor, né? Seus fãs merecem. Bom, antes da gente fazer o Juba e Lula Roll, foi uma grata surpresa conhecê-los, porque é bom conversar com pessoas normais. Eu queria agradecer também a oportunidade de juntar o Juba e o Lula, para que quem acompanhou a nossa história reviva um pouco do que a gente viveu e deixa plantada essa esperança da gente voltar a se reunir ou no telão ou na telinha para passar essa mensagem novamente que o público precisa. E que todos no mundo consigam um dia dar um grito desse. 1, 2, 3. Juba e Lula! Oh! Qual